Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar aqui algumas versões de Bíblias, tanto em português quanto no grego koiné, para que a gente tenha uma noção e saiba a explicação de que, em algumas versões em português, consta pelo menos dois pecados e em outras não, quando a gente trabalha as obras da carne, conforme o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Será que uma versão, de uma forma tendenciosa, suprimiu, subtraiu a palavra de Deus? E aquela versão, então, que tem dois pecados, vou colocar aqui como adicionais em relação a outras que não têm, será que elas estão extrapolando, estão indo além? Como entender a razão de ter pelo menos algumas versões que mencionam os pecados e outras não. Pelo menos dois que nós vamos abordar aqui. A primeira razão é que as versões, de acordo com a sociedade bíblica de cada país, vai utilizar tipos de manuscritos. Por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel utiliza o chamado texto recebido, que é o Textus Receptus. Já a Sociedade Bíblica do Brasil, na sua maioria, vai adotar os chamados textos críticos. E por isso eu projetei aqui, nesta parte, que eu estou destacando, o texto Receptus, que é justamente adotado pela Almeida Corrigida Fiel. A versão que eu estou projetando é do ano 2007. Então, a Almeida Corrigida Fiel adota os manuscritos do texto recebido. E a Almeida, revista atualizada, ela vai utilizar, que é esta aqui em português, vai utilizar o chamado texto crítico. Este que agora eu deixo em destaque para que você possa se situar dentro destas quatro versões sendo projetadas. Pois bem, note que no texto recebido vai constar essa palavra aqui, adultério. Isso mesmo. Ela se encontra aqui. Eu acabei de destacar. Se a gente for fazer a conta, no versículo 19, nós temos adultério, temos, e conforme a tradução, fornicação, impureza e, por fim, dentro do versículo que a gente está observando. E por fim, nós vamos ter lascívia, quatro pecados. Ora, como a Almeida Revista e Atualizada adota o texto crítico e o texto em questão não vai constar a palavra adultério. Por isso, ela traduziu prostituição, o que na Almeida Corrigida Fiel foi traduzido como fornicação. Nós temos aqui impureza e depois lascívia, ou seja, três pecados e não quatro. Vamos ver aqui dentro do texto, nós temos esta palavrinha aqui, que é prostituição, esta outra que está em destaque é impureza e lascívia. Logo, a gente tem um outro manuscrito e daí não constar esse pecado de adultério no versículo 19. Mas eu mencionei dois pecados. Cadê o outro? Se encontra no versículo 21, de acordo com o texto da Almeida Corrida Fiel, que utiliza o texto recebido. Vamos ver aqui. Nós temos invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vamos parar a leitura por aqui, já que o nosso objetivo é ver os pecados que foram mencionados. Nós temos por ordem inveja, melhor, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias.
E aonde é que se encontra essa palavrinha? Aqui dentro do texto recebido. Nós vamos ter aqui, ó, invejas, invejas, isso. Nós temos homicídios aqui, ó. Alguém vai dizer, é parecidíssima, justamente, mas a grafia muda. Nós temos o acréscimo do teta, uma das letras do alfabeto grego. E aqui está a palavra homicídios, porque se encontra na forma plural, seguido de bebedices e glutonarias, também no plural. Este é o texto recebido, ou ainda textos receptos. A Almeida Corrigida e outras vão utilizar este manuscrito grego. E quem utiliza o manuscrito, por exemplo, crítico, que está sendo projetado ao lado da Almeida Revista Atualizada, vai ter a seguinte informação: invejas. Note que aqui invejas está conforme o texto recebido. Não tem a palavra homicídios. E eis a razão de, seguindo este manuscrito, o texto crítico, não colocar o vocábulo homicídio. O próximo termo que se encontra na sequência, depois de invejas, é bebedices. E, por fim, glutonarias. Está aqui. Desta maneira, são três, conforme esse manuscrito, já o outro vai mencionar homicídio. Por isso, a gente verifica que no versículo 19 tem um pecado a mais, porque se baseia no texto dos receptos, mais outro no versículo 21, que é justamente homicídios, e eis a razão de nós termos algumas variações nas versões bíblicas. Lembrando que não temos apenas o textos receptos e o chamado crítico, nós temos também o chamado texto majoritário. Isso mesmo. Nós temos outros manuscritos e cada sociedade bíblica ela vai entender e vai chegar à conclusão de qual é o melhor a ser utilizado na tradução. Naturalmente que a palavra de Deus como mensagem não fica prejudicada, porque se a gente lê no versículo 19 ao 21 da Almeida Corrigida Fiel, vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a versão da Almeida Revista e Atualizada, ela vai, vou dizer assim, por conta da fundamentação no manuscrito crítico, deixar de incluir dois pecados, que é o adultério e o homicídio. Ainda assim, dentro das obras da carne, não há prejuízo algum para a compreensão devida da parte do apóstolo Paulo para com os Gálatas, primeiramente, e nós, como leitores, vou chamar de secundários, porque eles eram os ouvintes primários. Nós somos pessoas que leem a Bíblia e ainda assim o texto a priori foi escrito para aquelas pessoas e por tabela nós assimilamos como palavra de Deus, porque de fato é, mas a gente ainda precisa ver que dentro daquele contexto, naturalmente, não havia nenhum tipo de prejuízo, quer utilizando uma tradução ou outra, lembrando que os manuscritos aqui
são de séculos posteriores ao que foi dito ali pelo apóstolo Paulo. Por isso que você não pode conceber a ideia errônea de que existem textos originais. Na verdade, não temos nenhum fragmento, nenhuma porção sequer dos textos originais. O que nós temos são cópias de cópias de cópias, ou seja, os chamados manuscritos, que são cópias das cópias dos textos originais, mas ainda assim confiáveis. E, de uma certa forma, todas as sociedades bíblicas do Brasil e pelo mundo afora estão de parabéns. Elas providenciam excelentes traduções para as pessoas. Agora, isto não vai eximir eu ou você, de vez ou outra, verificar que é o textus receptus, quando não o texto crítico, o texto majoritário e assim por diante. Porque nós somos responsáveis e nós somos não apenas leitores, mas nós somos, sobretudo, intérpretes da palavra de Deus. E como tal, nós chamamos a responsabilidade e queremos aqui contribuir sempre para que a palavra de Deus venha a ser cada vez mais e mais fomentada e ainda assimilada adequadamente e que a gente venha guardar estas questões não como elementos para discussões, ao contrário, para incutir na nossa mente e no nosso coração e que a palavra de Deus venha calar na nossa alma. E a minha oração é também o desejo do meu coração. Até o nosso próximo vídeo.